Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Penal. Sexto período mais uma vez, né? Mas essa é a nossa primeira aula, então, de Direito Penal. Lembrando que nós, assim como em todas as outras aulas, gravaremos essa aula também e disponibilizaremos ela lá no nosso canal do YouTube. O nosso conteúdo de estudo dos crimes contra a fé pública e a administração, né? Nós veremos aqui entre os artigos 289 até o artigo 337, letra D. Então, esses são os nossos artigos de estudo. Nós iniciaremos a nossa aula de hoje, já a tela já está aí compartilhada, e nós desenvolveremos então com relação a esse tema. Bom, quando nós tratamos então aqui do conteúdo, né, direito penal e crimes contra a fé e a administração, nós temos que levar em conta que o interesse público de toda forma aqui, ele é resguardado e ele é preservado pelo direito. Então, isso é extremamente importante, isso é extremamente fundamental que nós tenhamos essa concepção, né, antes do início do estudo aqui desse conteúdo. Então, nós temos aí que buscar essa compreensão. Nós temos de que o direito penal, sobre ambos os aspectos, aqui está defendendo o direito público. Então, sobre essa circunstância, começando. Bom, nós temos que compreender, então, primeiro, que dos crimes contra a fé pública, ele está ali situado no título 10 da parte especial do Código Penal, que trata dos chamados crimes contra a fé pública, né? Dentre eles, nós temos ali os capítulos da moeda falsa, da falsidade de títulos e outros papéis públicos, da falsidade documental, de outras falsidades, das fraudes em certames de interesse público. Então, esses aí são os capítulos que compõem esse título, né? Ou seja, são esses capítulos que compõem aí quando nós tratamos do crime contra a fé pública. Então, é extremamente importante, mais uma vez, só para frisar aí, esta circunstância. Quando nós tratamos, então, aí do capítulo, né, da moeda falsa, nós estamos, logicamente, aí pensando numa segurança relacionada à economia popular, né? Aquilo que nós temos em relação ao próprio Estado, que é uma segurança, já que é o Estado que controla aí as questões econômicas, né? As políticas econômicas do nosso país. Então, são circunstâncias aí dos quais nós temos sempre que estar muito atentos. O Código Penal, ele diz o seguinte, lá com redação do artigo 289. Então, ele vai dizer para nós que falsificar, fabricando-a ou alterando-a, ou a moeda metálica ou moeda ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Nas mesmas penas, aí vem dizer o parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire ou vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação. Depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou o diretor, gerente
fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão nas seguintes hipóteses, né? Nós temos aí, então, o inciso 1º, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Então, percebam que quando nós aqui analisamos o artigo 289, nós vamos perceber que, a partir do momento em que nós analisamos aqui, né, o preceito subjetivo do título, que é a pena, nós temos uma pena de reclusão, ou seja, aquela que se inicia já no regime semiaberto ou fechado, de 3 a 12 anos e multa. Então, esse é um primeiro aspecto. Quando nós observamos o parágrafo 1º, nós vamos ver aquelas condutas equiparadas ao crime de moeda falsa, ou seja, né, nas mesmas penas incorre quem? Então, quer dizer que nesta pena dita aí para o caput do artigo 289, por mais que não seja aqui, né, a utilização, não seja aqui a observação daquilo que se diz como fabricante, são aqui, né, as elementares do tipo. Então, sobre esse aspecto é que nós temos esta observação, né? Que observação é essa? A observação de que sobre essas duas elementares acima citada. Então, seria aquela pessoa, né, que por conta própria ou alheia, e aí vem ali outras elementares dessas lutas equiparadas, né, na circulação moeda falsa. E aí vem, né, uma conduta aqui desse segundo, que de um criança, né? Então ele de boa fé a recebe, aí ele ele então a depois de conhecer a alô? O áudio está cortando muito, seu áudio. Deve ser algum problema. Vamos ver se melhora aí. Eu vou tentar aqui amplificar o sinal da minha internet para ver se melhora, tá bom? Ok, obrigada. Consegue me ouvir agora, Camila? Melhorou? Tá perfeito agora. Então vamos continuar, tá? Então acho que deu certo. Bom, pessoal, então só para a gente, né, observar aqui naquilo que eu estava dizendo, vamos voltar para que não haja nenhum prejuízo de compreensão. Quando nós tratamos do caput, nós temos duas elementares, que é fabricando ou alterando aí a moeda, né? Moeda metálica ou moeda de papel, ou papel moeda. Já no parágrafo 1º, nós temos as condutas equiparadas, ou seja, ele vem trazer para nós outras elementares do crime que não aquelas citadas ali no caput. Já no parágrafo 2º, ele nos traz então aqui, né, como se fosse aí uma conduta privilegiada na prática do ilícito. Ou seja, aquela pessoa, vamos nos colocar, né, na condição desta pessoa. A pessoa recebe de boa fé uma moeda ou um papel moeda falsificado. Ele percebe então essa falsificação e aí
né, para que ele não sofra o prejuízo, para que ele não fique no prejuízo, ele restitui, então, essa moeda em circulação. Por quê? Qual é o procedimento? Se ele for até o banco e falar, olha, eu recebi aqui essa nota de R$ 200 falsa, o banco vai simplesmente fazer a apreensão daquela nota. O banco não vai restituir aquele valor por uma moeda verdadeira. Então, é sobre esse aspecto que nós podemos compreender que é, de fato, aí uma conduta privilegiada. Tanto é que a pena é menor. A pena é de 6 meses a 2 anos. Enquanto do parágrafo 1º, ele responde nos mesmos termos aí da pena do caput. Então, se o parágrafo 2º é uma conduta privilegiada, o parágrafo 3º é uma conduta agravada, já que ele tem uma pena maior do que a própria pena do caput. Então, ou seja, quando nós analisamos aqui o parágrafo 3º, e aí nós percebemos que, de fato, ele é um parágrafo que traz uma consequência punitiva maior, né? Ele tem aqui uma finalidade de fato, trazer um aspecto ainda mais grave em razão da prática do ilícito. Logicamente que ele traz aqui também um critério, né, específico dentre aqui a sua consideração. E qual é o critério específico para que ele possa ser considerado? Ele vem dizer o funcionário público, o diretor, o gerente, o fiscal, aí sim, de banco, que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Então, ou seja, o parágrafo 3º, ele é um parágrafo aqui considerado como o sujeito próprio. Não é qualquer pessoa que será punido de uma forma agravada, conforme aí determina o parágrafo 3º, mas sim pessoas determinadas que ocupem funções determinadas. E é isso que vem dizer. E, logicamente, ele vai se limitar aqui também a 2 condutas, que é a do inciso 1º, né, que coloca ali em circulação, autoriza a fabricação e emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Então, ou seja, a própria legislação relativa aí à moeda brasileira, ela vai dizer exatamente quanto pesa cada moeda, ela vai dizer exatamente qual é a dimensão, a metragem, como é a forma de constituição de cada cédula. Então, são padrões legais que têm que ser seguidos pelos bancos de emissão. Já também vem dizer aqui sobre a emissão ou a fabricação de papel moeda em quantidade superior autorizada, né? Talvez quando a gente é mais jovem, a gente pode imaginar de que é só imprimir dinheiro, e não funciona assim, né? É necessário que tenha uma autorização legal para que possa o dinheiro ser impresso e colocado em circulação. Então, quando isso é desrespeitado, nós temos a conduta agravada aí do parágrafo 3º. Já no parágrafo 4º, ele vem nos dizer que nas mesmas penas incorre quem devia e faz circular moeda em circulação que já não estava mais autorizado. Ou seja, o parágrafo 4º, ele faz referência aqui ao preceito secundário ou preceito punitivo do parágrafo 3º. Então, ou seja, também está aqui dizendo em alguém que tem uma capacidade, em alguém que tem uma condição de poder, de mando, né, sobre essa prática delitiva. Por quê? Aqui, olha só, quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Então, ou seja, é aquela moeda, por exemplo, a nota de R$ 200, que ela já estava sendo impressa, mas ainda não tinha chegado o dia, a data em que ela começaria a circular. Então, se alguém coloca ela em circulação antecipadamente, por mais que seja uma moeda verdadeira, estaria também ali inserido. Podemos dizer que o parágrafo 4º trata de uma conduta equiparada com relação à sua punição ao parágrafo 3º. Pessoal, até aqui tudo bem? Estão me ouvindo bem agora? Tudo tranquilo. Então, maravilha. Qualquer coisa você me avisa, tá bom, Camila? Tá, eu te mandei o e-mail, tá, do aluno. Tá bom, Camila. Eu terminando a aula, eu já vou adicionar. Bom, pessoal, e agora fazendo aqui aquela contextualização daquilo que eu já disse para vocês, né? A partir do momento em que nós estamos estudando moeda falsa, né? Logicamente que nós temos lá a falsidade. A falsidade, ela pode tanto ser uma falsidade material quanto uma falsidade
ideológica. Para que nós possamos compreender isso, né, a falsidade ideológica, em subjetivo falando, é aquela em que o objeto, em tese, ele é verdadeiro, mas ele assume uma personalidade diferente daquela em que ele deveria ter. Por exemplo, alguém que se passa por uma outra pessoa. Isso é uma falsidade ideológica. Já a falsidade material, que é aquilo que acontece, né, de forma muito presente aqui naquilo que nós estamos estudando, é quando, na verdade, você tem ou a alteração ou a fabricação de algo que vai representar o objeto do nosso estudo, ou seja, a moeda corrente no nosso país. Quando nós pensamos em fabricar, na verdade é um processo aí de criação, né? É um processo de alteração da matéria-prima. Então, ou seja, aqui, na verdade, a pessoa está imprimindo ou a pessoa está cunhando moedas nacionais. Já quando nós estudamos o termo alteração ou alterar aqui essas notas, você está produzindo o quê? Na verdade, você pega uma nota que já existe, de um papel moeda verdadeiro, e ali você então transforma, você modifica o valor expresso naquela nota. Então é extremamente importante que nós observemos aí esses dois aspectos de compreensão da falsidade, né? Então, tanto a fabricação quanto a alteração são objetos de compreensão da falsidade. Então, isso é aqui também algo que vocês têm que ter sempre em mente e vocês não podem deixar de dar aqui a devida atenção a essa compreensão do que é a falsidade. Nós temos falsidade ideológica e falsidade material, e dentro do objeto do nosso estudo, que seria a falsidade material, nós temos a fabricação e temos a alteração. Fabricação é o processo de criação, enquanto a alteração é o processo de transformação, né? Exemplo daquilo que nós estamos aqui observando, ele é relativo, por exemplo, ao aspecto do qual nós temos que compreender sobre o critério aqui de observação. Ou seja, então, quando nós observamos esta situação, exemplo, né? A conduta recai sobre a moeda metálica, como moedas de 50 centavos ou papel moeda de curso legal no país. Como também esse crime, ele tem o condão aqui de punir aquelas pessoas que em território nacional, né, ou em território estrangeiro, que não há nenhuma distinção quanto a isso, também falsificam moedas de curso internacional ou moeda de curso nacional em outros países, né? Até porque, se nós pensarmos, por exemplo, no Mercosul, se você tiver, por exemplo, no Uruguai, quando você vai pagar uma conta no restaurante, você tem a opção. Lá você pode pagar em reais, em pesos ou em dólar. Então, ou seja, você pode utilizar normalmente reais em outros países. E isso aí é determinante também para a apuração, né, e a prática deste crime. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa compreensão, que tanto nós podemos estar lidando com a criação dessa moeda, seja ela metálica ou em papel, como também em relação aqui a aspectos extremamente importantes ligados a esse fato, ou seja, transformação ou a criação daquilo que não existe. Então, eu posso criar uma moeda do zero ou posso transformar uma moeda que já existe, dando a ela aí um valor maior, né? Majorando aí o valor dessa moeda. Uma outra questão que nós temos que compreender aqui, conforme dita aí, né, o enunciado 73 do STJ, é que esse crime só será considerado aquele disposto no artigo 289 quando ele tiver capacidade de engano, quando ele tiver capacidade de engodo. Então, esse é um fato que também nós devemos considerar, né? Não é que a falsificação grosseira, que não é capaz de enganar ninguém, não é um fato ilícito também, né? Pelo contrário, ela também é tipificada, mas sobre um outro aspecto, uma outra hipótese de proteção legal, né? O próprio enunciado aí, 73 do STJ, vai dizer que a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, competência da Justiça Estadual, enquanto, quando nós tratamos daquilo que diz respeito ao
crime do artigo 289, ele é de competência da Justiça Federal. Então, né, o artigo 289, a competência desse crime é da Justiça Federal, enquanto o estelionato é de competência da Justiça Estadual, o que vai determinar se aquela conduta configura ou não o crime do artigo 289, será a possibilidade que existe ali de que aquela falsificação seja capaz de enganar alguém ou não. Por quê? Porque, olha só, quando nós estudamos o estelionato, o artigo 171 do Código Penal, então a ele compete a Justiça Estadual. Já o artigo 289 compete à Justiça Federal julgar esse crime, né? E aí, logicamente, isso fica muito claro para nós qual é o objetivo. Quando a competência é da Justiça Federal, é porque, de fato, o interesse nacional tem algum tipo ali de... está ligado, ele existe, o interesse nacional. Né? O dano é a União, porque a União é detentora do poder e da prerrogativa de emissão de moeda no nosso país. Já o estelionato, não. O estelionato é uma conduta em que algumas pessoas podem ser vítimas. Por que nem todas as pessoas podem ser vítimas? Porque, na verdade, muitas pessoas não preenchem ali os requisitos da vitimologia para que sejam vítimas do estelionato. Né? Então, ou seja, é um crime contra o particular, não é um crime contra a União. Por isso que nós temos essa distinção entre a competência federal e a competência estadual. Seja para a prática do crime que nós estamos estudando, do artigo 289, seja para a prática do crime que vocês já estudaram, que é o artigo 171. Bom, um outro aspecto aqui que nós devemos observar é que, quando nós tratamos do crime de moeda falsa, né, existem muitos precedentes da jurisprudência que tratam do tema, né? Como, por exemplo, aqui, essa jurisprudência também aí do STJ, que diz o seguinte: independentemente da análise se o crime de moeda falsa será absorvido pelo crime de peculato, constata-se que houve a efetiva utilização de notas na prática criminosa, o que por si só já revela o interesse da União e autoriza a manutenção da ação penal na Justiça Federal. O que nós estamos vendo aqui é um concurso de crimes entre o crime de peculato e entre o crime de moeda falsa. Então, sobre esse aspecto, é aquela condição em que nós analisamos também, né, a competência para o julgamento de determinados delitos, ou seja, se há ali a absorção ou não da prática delitiva sobre aquela hipótese, né? Qual crime vai prevalecer em razão da sua competência de julgamento, mesmo havendo aqui um concurso de crimes. Nós vimos lá, como eu já disse para vocês, eu disse aqui que eu ia apenas demonstrar aquilo que já estava escrito, é que, né, quando nós observamos aí, então, o parágrafo 1º, nada mais é do que uma conduta equiparada. É aquela que não traz os verbos do caput, mas ele nos traz outras condutas que são compatíveis também com a punição, como a mesma punição do caput. Então, ele vai se equiparar a punição ao tipo penal do caput do artigo 289, mesmo sem que tenha aquele mesmo verbo, né? Aqui ele vai trazer outros verbos sobre outros contextos, como a importação, a exportação, adquirir, então, né? Vender, comercializar, trocar, ceder, emprestar. Pessoal, por mais que esse crime pareça talvez distante aí da nossa realidade, ele não é, né? Na verdade, ele até passa desapercebido, às vezes, por algum tempo. Recentemente, nós tivemos aí algumas pessoas que foram presas, salvo engano, 2 pessoas na cidade de Santa Fé do Sul e uma pessoa na cidade de Jales, né? Foram presos em razão da prática desse crime, né? Salvo engano, essa pessoa de Jales, ela comprou pela internet essas notas falsas. Quando ela foi retirar nas agências do Correio, foi presa ali em flagrante. E aí, o tipo penal aplicado sobre essa conduta de quem compra seria o parágrafo 1º do artigo 289, que é equiparado ao caput, né? Já aqueles que comercializam também, se eles apenas comercializam, melhor dizendo, também responderiam ali pelo parágrafo 1º do caput do artigo 289. Então, sobre esse aspecto, né, nós temos que ter essa compreensão, ou seja,
Aqui, o agente deve saber que a moeda é falsa, sob pena de não ser considerado delito. É lógico que numa condição como essa, em que a pessoa compra e recebe determinada quantia de notas pelo correio, né, não é o procedimento usual de notas verdadeiras. Então aí já geraria uma dificuldade muito grande para o agente denunciado ou acusado da prática do delito provar que ele não sabia que aquele dinheiro era falso. Por quê? Porque aqui o que leva-se em consideração, né, é a vontade do agente, é o conhecimento do agente, é o dolo do agente. Então percebam que ele não admite nessa hipótese a responsabilização pela conduta culposa, né? Por quê? Porque o pós-fato não é punível. A conduta ela vai se consumar nos termos aqui do parágrafo 1º, somente de forma dolosa, ou seja, tem que haver aqui o saber de que a moeda é falsa. Do contrário, né, se não se sabe que a moeda é falsa e nada demonstra que a pessoa pudesse saber, aqui não se pune a conduta culposa, somente a conduta dolosa, né? Como nós vimos também lá no parágrafo 2º do artigo 289, nós temos aqui a forma privilegiada, da qual a pena ela é reduzida em razão ao caput, ou seja, sobre esta circunstância, a pena é bastante pequena em relação ao caput. Por quê? Porque nós temos o termo trazido na própria lei, ou seja, a boa-fé. Né? A pessoa recebe o dinheiro falso de boa-fé. E, logicamente, é difícil hoje, na situação econômica que nós vivemos, exigir do indivíduo suportar um prejuízo, e dependendo, às vezes o prejuízo pode ser um prejuízo que comprometa a sua subsistência. Então ele não deixa de ter uma punição, mas é considerado um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena é uma pena de 6 meses a 2 anos, né? E quando nós observamos isso que vem dizer aí, ela vem dizer, olha só, pena de detenção, enquanto no caput a pena de reclusão. Então, detenção já se iniciaria o cumprimento no regime aberto ou semiaberto, né? Possível aí, ou passível de ocorrer nesta hipótese também, a transação penal. Então, esse é um fato extremamente importante que nós aí também devemos considerar a boa-fé do agente no recebimento da cédula falsa. Por que eu digo recebimento? Porque quando ele reinsere ela em circulação, ele não está de boa-fé. Ele tem conhecimento dessa falsidade. É lógico que isso deve ser provado, né? Ou seja, ele recebe de boa-fé e repassa a outras como moeda verdadeira. Mas aqui o que se questiona é que ele agora já sabe, né, dessa falsidade. Então ele tem que saber da falsidade. Aí você vai me perguntar, André, mas se ele recebe de boa fé, não percebe que era falsa e recoloca essa nota em circulação, não há o crime. Por quê? Porque também não se permite aqui a conduta culposa, somente a conduta dolosa, que é o que vem dizer a interpretação doutrinária sobre este crime. E aí, logicamente, fica muito difícil a prova material do conhecimento, da intenção do agente sobre a falsidade, né? Então, esse é um parâmetro também que nós devemos aqui perceber. Então, nós podemos concluir que este é um crime doloso e plurissubsistente, ou seja, é um crime doloso em que demanda mais de uma conduta para que ele possa ser ali, então, configurado. Então, essa conduta, essa forma aí privilegiada é algo extremamente importante quando nós analisamos o que é moeda, né? E aí a doutrina traz para nós com relação moeda em curso legal. O que é que significa esse curso legal? Né? A doutrina vem dizer que o meio de circulante é constituído por moedas metálicas e cédulas legalmente fabricadas e emitidas. E nós temos uma lei própria. Nós temos a Lei 4.511 de 64 e a Lei 9.069 de 95. São leis que regulam essa questão de moeda de curso legal. E nós sabemos que nós já tivemos outras moedas de curso legal no Brasil que não o real. Né? Nós já tivemos o cruzeiro, o cruzado novo, o réis. Então, ou seja, nós tivemos outras moedas que também eram de curso legal, mas que hoje
não podem ser consideradas moedas de curso legal. Então, esse é um aspecto também que nós devemos aí considerar, extremamente importante, no estudo do nosso tema. E aí, então, nós chegamos naquelas duas formas qualificadas que estão lá no parágrafo 3º do artigo 289. E aqui, eu já disse para vocês, é um crime praticado de forma própria, né? Ele tem uma pena de reclusão de 3 a 15 anos e multa, mas somente para aquelas pessoas que se coloquem nas condições de funcionário público, diretor, gerente ou fiscal de banco. Mas não é qualquer banco. Banco que emita, né, que fabrique ou esteja autorizado a fabricação ou a emissão de moeda metálica ou de papel moeda. Então, ou seja, aqui no parágrafo 3º, ele é uma conduta, então, qualificada. Por que é uma conduta qualificada? É um tipo qualificado. Primeiro, porque ele traz um outro preceito secundário do tipo penal, ou seja, ele traz aqui uma outra culpabilidade para esta conduta, mas ele foge da normalidade. Ele traz para nós agora aqui pessoas distintas, sujeitos do crime de forma distinta, não é mais aqui qualquer pessoa, enquanto até o parágrafo 2º nós estamos diante de um crime comum, onde qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo desse delito. Aqui, no parágrafo 3º, o sujeito ativo do delito deve necessariamente ser uma pessoa específica, deve ter qualidades, percepções próprias, em razão aí para que ela possa ser responsabilizada pela prática desse ilícito. Então, sobre toda essa condição, é onde nós observamos aí o critério da majoração da pena. A pena ela é majorada sobre esse aspecto, né? E aí, como eu já disse, trata então para nós de um crime próprio, não de um crime comum. Já o parágrafo 4º, conforme nós já explicamos também, ele é um crime equiparado ao parágrafo 3º, visto que para ele também aí aplica-se a mesma pena do parágrafo 4º. E ele vem trazer o mesmo exemplo aí que eu já passei para vocês. Por exemplo, de que se coloque em circulação aquela cédula que ainda não estava autorizada a circular. Então ele vem sobre a mesma premissa aí de compreensão sobre esse tema. Pessoal, só para fazer aqui uma referência para aqueles que chegaram depois, o material já foi encaminhado para vocês, é um material que tem 189 slides, é um material que de uma forma ainda preliminar pode ser que seja o material do semestre. Por que eu digo isso? Porque pode ser que eu precise complementar ele com outros tópicos ou com outros materiais, tá? Mas de plano seria aí o material já do semestre, que vai lá do artigo 289 ao artigo 337, letra D, do Código Penal. Então, em tese, vocês já estão em mãos aí com o material do semestre, né? Mas é um material mínimo, é um material ainda muito enxuto, muito objetivo, sobre tudo aquilo que nós estamos aí falando sobre esse tema. Tanto é que vocês aí observam que, além daquilo que consta do material, nós fazemos uma complementação sobre este aspecto, tá bom? Ainda, quando nós devemos observar aqui, nós temos que pensar que o artigo 289, ele pode ser considerado como uma norma penal em branco, né? Por que ele pode ser considerado como uma norma penal em branco? Porque, na verdade, essa lei aí que autoriza a circulação e os critérios estabelecidos para a cunhagem e para a impressão do papel moeda é uma lei esparsa, né? O Código Penal não trata disso. Então, ele vem sendo complementado por uma outra lei que regula a conduta, a circunstância ali, né, de criação, de circulação e até mesmo de recolhimento de cédulas. Então, esse é um fato extremamente importante também quando nós analisamos aí o artigo, né, 289. Bom, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma. Não havendo dúvidas, o que isso é muito bom, né? Vamos aí continuar para o artigo 290. Bom, o artigo 290, ele vai dizer o seguinte: crimes assimilados ao de moeda falsa. Então, o que é um crime assimilado? É um crime semelhante pela sua própria essência.
Ou seja, eu estou falando de falsificação de moeda, mas eu não estou falando ali do papel moeda especificadamente, ou da moeda metálica. Eu estou falando aqui, né, dessa falsificação de outras estruturas que também podem possuir aí valor econômico. Então, nós estamos falando de, por exemplo, diz o caput do artigo 290, formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimirem nota, cédula ou bilhete recolhidos para fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo da sua inutilização. Restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. E o parágrafo único vem falar, então, que o máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido, e aí mais uma vez, né, pelo sujeito ativo próprio, ou seja, funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão de cargo. Então aqui o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de coisas distintas também. Porque num primeiro momento, ele coloca aqui, traz para nós aqui, formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Então até aqui nós temos algo extremamente importante, né? É aquela pessoa que pega, por exemplo, 2 notas rasgadas e cola ali de qualquer forma, até colando com pedaços de outras cédulas, por exemplo, né? Sabe quando você deixa ali as cédulas no bolso da calça e ela vai para a máquina de lavar e depois você acha tudo esfarelado? Você tinha 2 notas de R$5, por exemplo, e aí você tenta montar de novo as 2 notas, só que você acaba pegando pedaço de uma, pedaço da outra, tá aí o crime de formar cédula, né, com fragmentos. Então, formar. Depois nós temos suprimir. Aí já é uma outra conduta. Ou seja, né, nesse suprimir, que vai até aqui, é quando aquela nota já foi recolhida, a finalidade é que ela não voltasse à circulação e tem que ter lá, por exemplo, um carimbo recolhido de vermelho. A pessoa vai lá, apaga esse carimbo e recoloca essa cédula em circulação. A terceira conduta, o terceiro verbo, é restituir aquela cédula que já estava em condição de inutilização ou já tinha sido pelo menos recolhida para fim de inutilização. Então, é aquela cédula que quando ela chega no banco, ela não pode mais voltar em circulação. Então, a primeira situação é a formação de cédulas por fragmentos. A segunda é a supressão desse indicativo de que é uma cédula já inutilizada, e aí também se recoloca ela em circulação, né? E na terceira hipótese, somente essa cédula que ainda não está identificada, mas ela não pode voltar à circulação, e aí ela volta. Então, são esses essas 3 elementares do crime que podem ser configuradas, então, como esses crimes assimilados ao de moeda falsa. Já no parágrafo único, nós temos, então, como eu disse, um crime equiparado, porque ele tem uma conduta diferente e praticada por um sujeito próprio. Então, eu posso dizer que o caput é um crime comum, enquanto o parágrafo único é um crime próprio, porque ele exige condições particulares do agente para que ele possa ser responsabilizado. E aí ele será responsabilizado com uma causa de aumento de pena, ou pelo menos aqui, como se diz aí, né, somente a pena máxima aumentada em 12 anos. Então vamos pensar também que é um crime qualificado, porque ele traz um outro, pelo menos uma hipótese aqui, de preceito secundário do crime. Então também uma qualificadora para o artigo 290, ou seja, ser funcionário e ter atribuição ou ter acesso a essas notas já recolhidas e a elas, então, recolocá-las em circulação. Então, esse é um outro aspecto extremamente importante para que nós possamos objetivar aí o nosso estudo, né? Então, sobre aquilo que nós já vimos, resumindo aqui, nós temos 3 figuras típicas, né? A primeira é formar as cédulas, a segunda é suprimir aquele sinal indicativo para o fim, por mais que ele não venha a acontecer, mas é uma finalidade necessária para que esse crime seja configurado. E depois, então, restituir essa cédula
né, já recolhida, mesmo que ela não tivesse ali este sinal de inutilização. Então, da mesma forma, nós temos que é um crime doloso, não havendo aqui, para as três hipóteses, a previsão culposa, né? É necessário aqui a presença desse elemento subjetivo, ou seja, do dolo, para que o crime venha a ser configurado. Então, se a pessoa pratica essa conduta de forma culposa, ela não está expressa aqui no artigo 290 do Código Penal. E aí a doutrina, conforme o César Bittencourt nos traz, né, defende ser necessária a presença do referido elemento subjetivo na modalidade formar cédula, por exigência de forma implícita do tipo penal. Então, ele é o quê? Ele é um crime plurissubsistente, sendo admissível a tentativa. Por quê? Porque ele é constituído de vários atos. Então, ele pode iniciar, e essa iniciação já é considerado como uma tentativa, né? Ele é um crime formal, porque ele não exige um resultado concreto. Ele não exige um resultado aqui naturalístico. E ainda, logicamente, aqui é um crime de forma livre, já que ele não exige como seria formada, então, essa cédula, tá? Forma qualificada lá no parágrafo único, já vimos, é aquela que exige aqui, né, que o crime seja praticado por funcionário público. Então, é um crime próprio, é uma forma própria da prática desse ilícito. Artigo 291 do Código Penal. O que ele vem dizer para nós? Logicamente que quando se pensa na prática desse ilícito, você tem que ter meios, você tem que ter formas, você tem que ter uma estrutura física para que o crime seja praticado, né? Então, o título aqui deste artigo, deste crime, é Petrechos para a falsificação de moeda. Então, qual é todos os instrumentos, né, utilizados aqui, todo o material físico que é utilizado para que esse crime seja, então, configurado. Então, por mais que eu não ainda tenha produzido, ainda não tenha praticado, não tenha ali cunhado ou impresso moeda falsa, se eu já tenho ali os petrechos necessários, os objetos necessários com essa finalidade, eu tenho um crime próprio, né? Eu tenho um crime aqui descrito no artigo 291 do Código Penal, que ele vai dizer, perdão, fabricar, fornecer a título oneroso ou gratuito, tanto faz, possuir ou guardar mecanismos, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então nós temos aqui uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aqui, pessoal, ele pode ser cumulado com os artigos anteriores? Pode, não tem problema nenhum, né? Aqui, alguns doutrinadores vão dizer que ele é absorvido pelos artigos anteriores, né? Quem falsifica teria o crime do artigo 291 absorvido. O crime mais grave absorve o menos grave, né? Para poder vender, necessariamente eu não tenho que fabricar, mas se eu fabricar, aí vem a teoria de que é um concurso material de crimes, e aí as penas seriam somadas. Então, tem que depender, vai depender muito aqui do doutrinador que se objetiva. Mas o que nós temos a respeito disso? Primeiro, nós temos que, mais uma vez, verificar qual é o preceito primário desse crime. Qual é o verbo? Então, nós temos aqui fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, isso é extremamente importante, possuir ou guardar. Então, ou seja, ter uma estrutura física necessária para a prática do crime. E aí, logicamente, como outros tipos penais, aqui também é um tipo penal misto alternativo, ou seja, tanto faz praticar o verbo fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar, o crime é o mesmo, né? O que você vai ter aí é, logicamente, um crime mais ou menos grave dentro desse tipo penal aqui em subjetivo aplicado. Essa pena em subjetivo aplicado é que vai de 2 a 6 anos. Então, quer dizer que se ele praticar todas as elementares do crime, ele pode ter a pena máxima de 6 anos, né? Se ele praticar apenas uma elementar, ele pode ter uma pena menor. Então, sobre este parâmetro é onde nós devemos observar. Então, o que nós temos que compreender aqui é que o artigo
a 291 ele faz referência, então, ao maquinismo, ao aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então, eu tenho uma simples impressora colorida na minha casa, não aqui estaria esculpido ou absorvido pelo artigo 291. Agora, se eu tenho uma placa de prensa, né, o molde ali, de prensa de uma moeda, de R$1, por exemplo, aí sim estaria absorvido, porque eu não posso ter aquela chapa, né, eu não posso ter aquele molde de prensa, de cunhagem. Então, a destinação é ilícita deste objeto. Isso que é importante dizer. A finalidade é para a falsificação de moeda. Se eu tenho uma impressora colorida, a finalidade pode ser qualquer uma. Aí você tem que provar o nexo causal para determinar se o crime ali está presente ou não. Ainda nessa circunstância, ele é um crime tentado, né? Já que ele pode ser ali descoberto na fase preparatória para a falsificação, né? E aí, então, o que nós teríamos? Olha só como isso é interessante, né? Vem dizer que trata-se de uma situação que configuraria a mera fase de preparação do crime de falsificação de moeda e, portanto, um irrelevante penal, caso não houvesse sua previsão num tipo penal próprio. Então, esse é um fato extremamente importante. Se não houvesse o artigo 291, não se poderia punir a pessoa que ainda não falsificou a moeda, que não tivesse pelo menos tentado falsificar a moeda. Por quê? Porque esse tipo penal do artigo 291, que trata só dos petrechos, é que de fato traz ali a ilicitude dessa conduta, né? O STJ, mais uma vez, ele vem falar aí sobre a competência também de julgamento aqui. Ou seja, se a moeda ainda não foi falsificada, nós estamos diante de fraudes. E aí, então, reconheceu o STJ de que o artigo 291, a competência para julgamento deste crime em específico, se ele não vier ali associado, né, em concurso com outros crimes, a competência de julgamento é da Justiça Estadual e não é da Justiça Federal. Por quê? Porque nós não temos ainda a moeda falsa. Quando se tem a moeda falsa ou aquelas condutas equiparadas à falsificação de moeda, seja ela metálica ou de papel, nós temos competência da Justiça Federal. Aqui, a competência decidida aí pelo STJ é da Justiça Estadual. Então, esse é um fato aí extremamente importante. Antes de abordar aqui o artigo 292, o artigo 291, quando nós pensamos aqui na classificação deste tipo penal, nós vamos reconhecer então que ele é um crime comum, né? Ou seja, que pode ser praticado por qualquer pessoa de forma indistinta. Ele é um crime formal porque não exige o resultado naturalístico da sua conduta. Ele é um crime de forma livre. Ele é um crime que tem que ser praticado por ação, então ele é um crime comissivo, excepcionalmente, né, e de forma imprópria, omissivo, mas é muito raro que isso venha acontecer, né? Nós temos ainda que, quando nós compreendemos esse crime, ele é um crime instantâneo, né, nas formas ali de fabricar, adquirir e fornecer, mas ele também pode ser permanente quando ali compreendido nas demais formas, ou seja, possuir e guardar, ele tem uma permanência de tempo, né? Enquanto fabricar, adquirir e fornecer, ele é um crime instantâneo. Então, fiquem atentos também a essa compreensão de como nós temos entre um crime instantâneo e um crime permanente dentro dos próprios verbos trazidos ali pelo tipo penal. É um crime, sobre esse aspecto, que não admite tentativa, como nós já falamos, né? Do qual aqui nós temos que compreender e observar esta situação. E, normalmente, este crime do artigo 291 é um delito subsidiário. Ou seja, o que é um delito subsidiário sobre esse aspecto? A subsidiariedade aqui, ela é implícita. Por quê? Porque quando um tipo envolve outro de modo tácito, que é o caso desse crime, o crime previsto nesse tipo, como já mencionado, pode ser a fase preparatória do delito de moeda falsa, razão pela qual o agente fabricar um aparelho para falsificar moeda e terminar contrafazendo-a,
responde unicamente pela infração principal, ou seja, do artigo 289. Então, a doutrina majoritária vai dizer que o crime do artigo 291, ele é um crime preparatório e ele é absorvido pelo crime fim, pela finalidade delitiva. Então, esse é um outro aspecto aí extremamente relevante. É um outro aspecto extremamente importante sobre essa configuração da prática do ilícito. Ou seja, se esse crime, se esse tipo penal será ou não absorvido, será ou não reconhecido como um crime que será absorvido pelo crime fim ou não. Bom, então, nessa hipótese já analisamos. Vamos lá para o artigo 292, então, do Código Penal. Um artigo um tanto quanto sucinto, mas também extremamente importante. Ele vem dizer o seguinte: emitir sem previsão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação de nome da pessoa a quem deva ser pago, né? Por exemplo, aí uma nota promissória. O título desse artigo é emissão de título ao portador sem permissão legal, né? A pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Então, ou seja, nós temos aí dois aspectos a serem analisados. Primeiro, aqui não estamos mais falando de moeda metálica ou de papel moeda. Estamos falando, como eu já disse, de outras situações, de outras circunstâncias, das quais também pode aqui ser uma forma, né, de nós observarmos aí a prática do ilícito. Então, isso é um fato extremamente importante, né? Ou até mesmo quando cada um de nós nessa prática do ilícito, mesmo de forma culposa. E nós vamos ver essa situação, né? Ou seja, primeiro, já adianto para vocês que esse é um crime também que não admite aqui a modalidade culposa com o intuito punitivo, somente aqui na modalidade dolosa, tá? Então, sobre esse contexto, nós temos lá o primeiro verbo, que é emitir, né? Sem permissão legal, esses títulos de crédito ou títulos ao portador, né? E num segundo momento, quando aquela pessoa efetivamente vai consumar a prática do ilícito, quando este documento é colocado em circulação. Então, sobre esse aspecto, o artigo 292, ele deve ser classificado da seguinte forma: inicialmente, como um crime comum. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, isso quanto ao caput, tá bom? Ele é um crime formal também, já que não exige um resultado naturalístico. Nós temos também que ele é um crime de forma livre, comissivo, né? Excepcionalmente ele pode ser omissivo, instantâneo, unissubjetivo, percebam, aqui não se exige a participação de mais de um agente, nós temos lá aquela distinção de unissubjetivo, plurissubjetivo. Plurissubjetivo é o crime em que se exige a participação de mais de um agente para que ele seja configurado. Nós temos também aqui a classificação que nós temos que relembrar dos crimes unissubsistentes, que seria uma única conduta, ou plurissubsistentes, que seria mais de uma conduta, né? Normalmente, quando é uma conduta só, não admite tentativa. Crimes unissubsistentes não admitem tentativa. Já os crimes plurissubsistentes, eles admitem a tentativa. Então, sobre esse aspecto é que nós temos que compreender aquilo que ele vem dizer. Já quando nós analisamos aqui o parágrafo único, nós temos uma outra classificação. Por quê? Porque aqui, enquanto no caput é emitir, aqui no parágrafo único é receber. Então, quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer desses documentos referidos, incorre nas mesmas penas de detenção. Ou seja, mas aqui também esse que recebe, a ele também se tem que atribuir aqui a conduta dolosa, né? Não pode ele ficar ali alheio dessa responsabilidade penal, né?
Da mesma forma que, como nós já vimos, ainda assim, por mais que ele não possa ficar alheio a esta responsabilidade penal, nós podemos dizer que o parágrafo único é uma modalidade privilegiada, porque ele traz uma pena menor do que a pena do caput. Então, é sim uma modalidade limitada, é uma modalidade privilegiada, né? É como se numa determinada região, por exemplo, do país, alguém inventasse um novo dinheiro e esse dinheiro fosse amplamente ali utilizado, pelo menos naquela micro-região. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é interessante vocês pesquisarem aí na internet, né? Fatos semelhantes a esse, moedas regionais que não o real. Parece absurdo, mas já tivemos a ocorrência de condutas dessa natureza no país e foram, logicamente, aí, extremamente debatidas, foram extremamente ali canalizadas para a ilegalidade, tá? Vamos falar agora, então, da falsidade de títulos e de outros papéis. Entramos agora no capítulo 2, aí, né, do título dos crimes contra a fé pública. Pessoal, mais uma vez, o que é fé pública, né? Só para a gente não esquecer. Fé, independentemente do conceito de fé pública, é aquilo que você acredita piamente, é aquilo que você não duvida. Ninguém duvida da sua própria fé. Ninguém duvida e ninguém precisa constatar, ninguém precisa ver para crer. Então, essa é o próprio conceito da fé. Assim como a fé pública é aquilo que nos traz uma certeza absoluta que aquilo que emana do Estado é verdadeiro. Então, esse é um aspecto extremamente importante. E aí surge uma questão, né? Fatos que nós já ouvimos aí de pessoas que tiraram notas falsas do caixa eletrônico. Ou seja, quem é que colocou essa nota falsa no caixa eletrônico? Será que foi aquela pessoa que foi fazer a reposição, né, dos valores no caixa eletrônico? Ele tira lá algumas notas verdadeiras, substitui por notas falsas. Será que é essa pessoa? Ou será que simplesmente aquela nota falsa circulou por todos os meios e não foi identificada como falsa e retornou à circulação por um caixa eletrônico? Aí surge uma questão, né? Eu posso dizer para vocês que, na hipótese de eu tirar uma nota falsa de um caixa eletrônico, o banco tem que me ressarcir. Aí, nesta hipótese, o prejuízo é do banco e não do indivíduo. Porque eu disse para vocês agora há pouco que a pessoa, quando pega uma nota falsa e vai ao banco entregá-la, ele fica com o prejuízo. Agora, se eu tirar uma nota falsa do caixa eletrônico, nesta hipótese, o banco é obrigado a ressarcir. E aí é questão de prova. Tem que provar que a pessoa não saiu de dentro da agência bancária, tem que provar que a pessoa só tem aquela nota ali em seu poder. Então, seja, ele tem que provar que de fato aquela nota falsa saiu do caixa eletrônico, né? E não é muito fácil esse meio de prova também. Mas é importante dizer que, se isso acontecer, a pessoa não poderá aqui suportar o prejuízo. E aí nós estamos diante, então, do artigo 293 do Código Penal. E é um artigo bastante extenso. Olha só a redação do artigo 293. Ele vem dizer: falsificação de papéis públicos. Nós temos muitos papéis públicos extremamente importantes para a nossa economia, né? Então, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Percebam que nós estamos naquela mesma premissa do artigo 289, entre a falsificação e a alteração, né? Quais são esses papéis? Primeiro, selo destinado ao controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos, qualquer crédito público, papel de crédito público, que não seja moeda de curso legal, como os títulos da dívida pública, por exemplo. Vale postal, nós não temos hoje essa hipótese, né, do vale postal, mas no passado ele já existiu. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Então, se for um banco particular, não ensejaria aqui no artigo 293, somente de banco público, de direito público. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas
ou de depósito, ou de caução, porque o poder público seja responsável. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, pelo Estado ou por município. E a pena é uma pena de 2 a 8 anos e multa. Então, essa é a primeira hipótese aí que nós temos de análise. E aí nós começamos, então, nos parágrafos do artigo 293. Incorre nas mesmas penas, ou seja, uma conduta equiparada ao caput, né? Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação, selo falsificado destinado a controle tributário. Percebam que esse selo é específico do controle tributário. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial. Percebam também que é específico neste ramo de atividade, né? Nós temos aí a linha A, em que tenha sido aplicado o selo que se destine a controle tributário falsificado. Sem selo oficial, nos casos em que a lei e a legislação tributária assim determinam a sua obrigatoriedade. Parágrafo 2º. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, então não estou falando aqui de nenhum selo ou de nenhum papel público, falsificado, mas verdadeiro, né, com os fins de torná-lo novamente utilizáveis, como carimbo ou sinal indicativo da sua inutilização. Então, aqueles que foram retirados, verdadeiros, que foram retirados de circulação, né, se eles forem aí de algum modo, né, entre suprimidos esses indicativos aí e recolocados à circulação, a pena vai de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º, incorre na mesma pena, ou seja, aquela do parágrafo 2º, né, quem, depois de alterado ali, né, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Quem usa, né, incorre na mesma pena, quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Porém, esse usar também tem que ser de forma dolosa. Culposa não pode ser aplicado. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa-fé, segue aquela mesma regra do anterior, né, que nós vimos da moeda falsa, a que se refere este artigo em seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade. Depois de conhecer a falsidade, recebe de boa-fé, mas age dolosamente. Ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Segue um critério equilibrado para aquela conduta do artigo 289. E equipara-se a atividade comercial para os fins do parágrafo 3º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Pessoal, para que, como nós não vamos conseguir aqui analisar todos os aspectos do artigo 193, então, a partir aqui desse momento, nós continuamos na próxima aula a partir aqui do artigo 293, e agora eu estou à disposição de vocês, caso vocês tenham aí alguma dúvida. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição de vocês. Sem dúvida. Maravilha. Não havendo dúvidas, eu já tirei aqui a lista de presença. Agradeço a presença de todos e até amanhã, então, na nossa aula, né, relativa aí ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos e até amanhã. Boa noite, André. Um abraço, pessoal. Obrigado, doutor. Boa noite. Obrigado eu. Um abraço.